Esta é a história de Luara e Daniel, uma história sobre um amor que muitos chamariam de proibido, mas que provou ser mais forte que qualquer convenção. Tudo começou com um olhar, simples, mas profundo, olhar trocado numa reunião de família. Luara era uma sogra dedicada, o pilar de sua família, alguém que sempre colocou os outros em primeiro lugar. Daniel, por sua vez, era o genro que todos admiravam. Respeitoso, trabalhador, o marido perfeito para sua filha. Naquele dia, porém, algo mudou. Um calor inexplicável, uma faísca de reconhecimento, acendeu entre eles. Foi um momento fugaz, mas poderoso o suficiente para plantar uma semente de algo perigoso e irresistível. Els tentarão, com todas as suas forças, ignorar o que sentiam. Luara se culpava. Como podia sentir algo assim, pelo marido de sua filha? Era uma traição ao seu próprio sangue, uma quebra da mais sagrada confiança. Ela se jogou ainda mais em seu papel de matriarca, organizando jantares, cuidando dos netos, tentando preencher cada segundo do seu dia, para não ter tempo de pensar. Mas o sentimento estava lá, um zumbido constante sob a superfície de sua vida. Daniel também travava sua própria batalha. Ele amava sua esposa ou pelo menos, pensava que amava, mas a presença de Luara despertava nele algo que ele nunca havia sentido antes. Não era apenas atração física, era uma conexão de almas, uma compreensão que não precisava de palavras. Ele se sentia um monstro. Cada vez que olhava para sua esposa a culpa ou consúmia, ele tentava ser o melhor marido possível, na esperança de que suas ações pudessem apagar os sentimentos que cresciam em seu coração. Os anos passaram, e a tensão entre Luara e Daniel se tornou um segredo compartilhado, um silêncio pesado que pairava entre eles. Cada resto casual, cada ajuda na cozinha, cada conversa fiada na varanda, era carregada de um significado oculto. Um simples toque ao passar um prato parecia um choque elétrico. Um olhar demorado do outro lado da sala era uma declaração silenciosa. Eles viviam em um tormento constante, amando em segredo e sofrendo em silêncio, ambos aterrorizados com a ideia de destruir a família que tanto prezavam. A vida tem maneiras estranhas de resolver situações impossíveis. O casamento de Daniel e da filha de Luara, que já vinha se desgastando por razões que nada tinham a ver com aquele sentimento secreto, começou a ruir. As brigas se tornaram constantes, as diferenças irreconciliáveis. O amor que um dia os uniu havia se transformado em ressentimento. A separação foi inevitável, um processo doloroso e cheio de lágrimas para todos os envolvidos. A família estava em pedaços. Com o fim do casamento, todos esperavam que Daniel simplesmente desaparecesse de suas vidas. Ele arrumou suas malas, pronto para seguir seu caminho e deixar aquele capítulo para trás. Era o que seria certo, o que seria esperado, mas algo o prendia. A ideia de nunca mais ver Luara, de apagar completamente aquela conexão, era mais dolorosa do que a própria separação. Foi então, no ponto mais alto da tensão, quando a dor e a incerteza pairavam sobre todos, que o inesperado aconteceu. Em uma noite de desabafo, quando a casa estava silenciosa e as feridas abertas, Luara não conseguiu mais segurar. As palavras saíram como uma torrente, uma confissão guardada por anos a fio. Com a voz trêmula, ela olhou para Daniel e disse tudo. Falou sobre o primeiro olhar, sobre a luta diária, sobre a culpa e, finalmente, sobre o amor avassalador que sentia por ele. O choque foi imediato. A filha, já sofrendo com o divórcio, sente-se traída em um nível ainda mais profundo. Houve gritos, acusações, lágrimas. A casa que um dia foi um lar se tornou um campo de batalha de emoções feridas. Como sua própria mãe pôde fazer isso? Como Daniel pôde sequer corresponder? Parecia o fim definitivo de qualquer laço familiar. A dor era palpável, e a situação, insustentável. Mas à medida que a poeira baixava e os corações começavam a processar o que havia acontecido, uma nova perspectiva começou a surgir. Lentamente. Durante as conversas difíceis que se seguiram, um detalhe crucial veio à tona. O sentimento entre Luara e Daniel, embora existente há anos, nunca havia sido consumado, ou sequer verbalizado, enquanto ele ainda estava casado. Eles haviam sofrido em silêncio, respeitando os laços que os uniam à família. O amor deles só floresceu, só se permitiu existir, depois que o outro relacionamento já havia terminado por seus próprios motivos. A família, especialmente a filha, começou a perceber a profundidade do sacrifício e do sofrimento que os dois haviam suportado. Eles não eram vilões que destruíram um casamento. Eram duas pessoas que se apaixonaram em circunstâncias impossíveis e lutaram contra esse amor, com todas as suas forças, até que a vida por si só abriu um novo caminho. A raiva começou a dar lugar à compreensão e, eventualmente,
a uma relutante aceitação. Eles viram a verdade nos olhos de Luara e Daniel. Um amor genuíno, intenso e verdadeiro. Foi um processo longo e delicado, de cura e perdão. Mas, contra todas as probabilidades, a família decidiu apoiar aquele amor improvável. Eles entenderam que a felicidade de Luara e Daniel não invalidava a dor do passado, mas que impedi-los de viver esse amor também não traria o casamento de volta. No final, o que começou como um romance proibido se transformou em uma história de redenção. Luara e Daniel puderam finalmente viver seu amor abertamente. Não mais às sombras da culpa e do medo, mas sob a luz da aceitação. Eles construíram uma nova vida juntos, uma vida baseada na honestidade e em um sentimento que resistiu ao tempo, ao julgamento e às maiores provações. Luara engravidou de Daniel e deu à luz a um lindo menino. A história deles nos lembra que, às vezes, o amor não segue as regras que impomos a ele, e que o caminho para a verdadeira felicidade pode ser o mais inesperado de todos. O que você faria em uma situação como essa? O amor realmente justifica tudo? Deixe sua opinião nos comentários, queremos muito saber o que você pensa. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.